Nunca na história de Israel o país ordenou a morte de um chefe de Estado. Nunca aconteceu. Com os americanos a coisa é mais controversa, tá? Mas pela lei, legalmente, tudo indica que a ordem de morte do Ayatollah Ali Khamenei foi ilegal. A ruptura por ambos os países com sua tradição importa aqui porque é uma porta que se abre, principalmente no caso americano. Agora, parece que é isso, né? Agora pode assassinar presidente, é isso? Antes de tudo, eu sei, a gente está acostumado a falar Khamenei, é assim que vocês estão acostumados a ouvir. Mas que tal a gente falar como eles, como os iranianos dizem, até por uma questão de respeito. Então vamos falar um pouco de contexto, porque contexto nesse caso é muito importante, é fundamental. Khamenei era um monstro. Ditaduras vêm de muitas formas, a iraniana é das mais abjetas do mundo. Só nessa década agora, tanto a ONU quanto a Anistia Internacional documentaram um nível de barbárie que, aqui nas nossas ditaduras da América Latina, nós jamais vimos. Estupros em série de manifestantes, homens e mulheres, presos na rua enquanto cobravam o direito feminino de mostrar os cabelos, enquanto se queixavam da crise econômica ou mesmo da brutalidade do regime. Presos, jogados em celas imundas, despidos, cercados por oficiais da Basis, da Polícia Moral, aí um depois do outro. Uma das vítimas de estupro pelas forças policiais tinha 12 anos de idade, segundo um relatório da Anistia Internacional, publicado agora em dezembro de 2023. Mas não é só, tá? Chibatadas, muitas chibatadas, de deixar as costas em carne viva, para depois vir com choques elétricos em cima. E claro, soltar metralhadora contra passeatas. Agora em janeiro, o governo de Khamenei mandou abrir fogo contra quem protestava. Em 2 dias, por baixo, 30 mil pessoas foram mortas na rua. Raríssimas ditaduras chegaram a esse nível de violência. O regime cortou a internet, desligou as luzes, dificultou ao máximo as imagens que pudessem ser feitas e aí, do alto dos prédios soltaram o dedo no gatilho. Pânico, sangue, morte. Esse é o Irã dos ayatollahs nos anos 2020. Ainda assim, os americanos consideram ilegal simplesmente mandar matar chefes de Estado. Isso tem razão de ser, tá? Na década de 1960, a CIA planejou o assassinato de alguns líderes nacionais. O caso mais famoso, mais conhecido, foi o de Fidel Castro, mas não só. Planejaram a morte de Patrice Lumumba, do Congo, como também de Rafael Trujillo, da República Dominicana. Todas foram operações fracassadas. Na década de 1970, uma comissão do Congresso americano comprovou com documentos que essas operações foram planejadas. Foi um mega escândalo no país. Como pode uma agência de espionagem, sem qualquer assinatura de presidente ou autorização do Congresso, tocar um ato desse tipo? Não quer dizer, veja, que presidentes não soubessem. No caso de Castro, John Kennedy certamente soube. Mas era uma operação secreta, por baixo dos panos, não tinha assinatura. Então, primeiro Gerald Ford, depois Jimmy Carter e, por fim, Ronald Reagan assinaram ordens executivas cada vez mais detalhadas e abrangentes, afirmando que não pode. Uma ordem executiva não é uma lei, é uma ordem presidencial. Pode ser revogada por qualquer presidente, mas é preciso que o faça como ato público. Essa ordem não vale para guerras. Durante a guerra do Iraque, planejou-se a morte de Saddam Hussein num ataque militar. Mas, para uma guerra ser considerada guerra, é preciso que o Congresso autorize o ataque. Não há autorização pelo Congresso dessa ação. Ela entra num limbo jurídico considerado um ato de defesa, mas não parte do conflito, de um conflito permanente e continuado. Então não é uma guerra oficialmente. Então veja, tem uma linha aqui, uma linha traçada por presidentes americanos logo após a renúncia de Richard Nixon, que foi cruzada. Os Estados Unidos, a partir de agora, se outorgam o direito de matar líderes nacionais quando decidirem que é do seu interesse. Quem decide tal interesse? Donald J. Trump. Há uma razão para nenhum presidente desde Ford ter tomado essa decisão agora rompida. Você precisa manter algum nível de credibilidade internacional, ao menos formalmente, parecer estar tomando decisões com alguma legitimidade legal, com algum nível de legalidade, pelo menos. O país é a maior potência militar do mundo, a maior economia e a principal influência cultural do Ocidente. Quando esse país passa a se outorgar o direito de definir que governos são legítimos e quais não são, o mundo deixa de ter regra. Deixa de ter mesmo que a aparência de regras. Agora, o que tudo isso diz a respeito do Irã, ou melhor, dos iranianos? Porque, vejam, a comemoração da morte de Khamenei, ela é real. Esse sujeito era odiado. Vai ser difícil encontrar um único iraniano que viva no exterior que não esteja exultante e, principalmente,
com alguma esperança de que a ditadura carniceira possa estar no fim. Eu sei, a vida ia ser mais fácil se no mundo as pessoas fossem ou mocinhos ou bandidos e torcer para um quisesse dizer ser contra o outro. Muita gente na internet faz força para acreditar que o mundo é assim, só que não é. Vamos falar então dessa esperança iraniana? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. No ano passado, nós pusemos no ar, aqui no streaming do Meio, 3 episódios do Ponto de Partida série sobre o conflito no Oriente Médio. Essa série é sobre como os pontos de partida aqui no YouTube, só que maior. Cada episódio tem algo como 1 hora. E não sou só eu aqui num cenário falando. Eu vou aos lugares, temos infográficos, vídeos, muita animação. Esses 3 episódios contam a história de Israel e do mundo islâmico desde, olha, lá atrás, de tempo muito, muito antes de Cristo. Porque, veja, a gente aqui nas Américas, nós vivemos em países de 500 anos, se tanto. A civilização iraniana é grande, faz 4.000 anos. Os judeus estão lá há mais ou menos o mesmo tempo. Os palestinos idem. Muito antes de serem muçulmanos, inclusive. E nós podemos achar que a história começa na década de 1940 e que o imperialismo europeu é o grande inimigo, só que não é como pensam lá. Todo mundo pensa em centenas e milhares de anos. Ninguém entende conflitos sem o peso dos séculos nas costas. Esses 3 episódios contam uma parte dessa história. Quer assistir? Está lá. Para todos os assinantes premium. É um streaming como qualquer outro. Você assina, baixa o app, assiste na TV da sala, no celular, no tablet, no computador, pela web, onde quiser. E olha, estão vindo aí mais 2 episódios do PDP a série, sobre quem somos nós, os brasileiros, e sobre por que paramos de nos entender. Esse aqui? Esse é o ponto de partida. Olha só, o Irã não é Iraque, tá? Muito menos o Afeganistão. O Estado iraniano ele é vasto, com uma imensa burocracia, com um parlamento funcional, umas 400 estatais, mais de 3.000 companhias de capital misto. Existe uma cultura política milenar, o país foi império por tanto tempo. Tem uma vasta produção cultural consumida amplamente, especificamente poesia, que é muito popular, mas também música, cinema. Mais de 40% da sociedade tem além do ensino médio, isso inclui ensino técnico. Números do Banco Mundial, 23% dos iranianos têm ensino superior. Mais mulheres do que homens. E olha, esse número ele é ligeiramente mais alto do que o nosso aqui no Brasil. É um país repleto de engenheiros físicos, químicos, advogados, médicos. O ponto aqui que eu estou fazendo é o seguinte: esse país não desmonta. Nunca, na pior crise, jamais se desmontou. Um regime sai e outro entra. Por uma razão simples. Quando você tem um Estado tão bem estruturado assim, não é preciso reconstruir tudo. Há um vasto conhecimento burocrático sobre como o país funciona que pode ser reativado no instante em que há uma nova estrutura de governo montada. Agora, isso não quer dizer que não vá desembocar numa ditadura militar. Pode ser que a Guarda Revolucionária faça um acordo, entregue os ayatolás e assuma o país que ele já controla um bocado. É um cenário bastante possível e isso quer dizer que a brutalidade do regime pode se manter. Pode acontecer também de se implantar uma ditadura monárquica, que embora aí eu acho que seja um pouco mais difícil. Talvez uma monarquia parlamentarista, como era nos anos 1950, ou sei lá. É bastante possível que não aconteça nada, que o Conselho de Especialistas escolha um novo Ayatollah Supremo, a ditadura tenha seu 3º líder em 50 anos e lá vai. A sociedade é dividida. O governo escolhe entre os jovens mais pobres e menos educados, em geral vindos do interior mais rural, aqueles que ele recruta para a Basija, a polícia moral. São pobres, têm um imenso ressentimento contra a classe média cosmopolita que assiste BBC, gosta de cinema cabeça, lê poesia uns para os outros. Esses rapazes, eles são incentivados a agir com toda a brutalidade que podem. Descem o cacete na rua mesmo. E quando levam gente presa, aí é o pior do pior. Incentivar o ressentimento contra a classe média que compõe boa parte dos manifestantes e incentivar a violência mais asquerosa é parte do jogo. Porque na cabeça dessa turma que compõe a máquina de repressão do regime, tudo que eles têm devem ao governo dos ayatolás. E o nível de violência que impuseram nas últimas décadas, eles temem pode se voltar contra eles se o regime cair. Então, enquanto nos prédios de classe média soltam fogos porque Khamenei morreu, nos porões está um pessoal que não ganha absolutamente nada se o governo cair.
E é isso, o fato de que quem está na repressão dificilmente vai ser convencido a se juntar a quem deseja o fim da ditadura, que sustenta o governo. As ondas de protesto são cada vez maiores, não tem fissura na ditadura. Então, sim, esses ataques do fim de semana afetaram duramente o governo. É possível que todo o comando militar mais sênior tenha sido decapitado. Um sinal disso é justamente a irracionalidade da reação. O Irã está disparando mísseis contra todos os vizinhos, inclusive aliados como o Catar. Não faz sentido você comprar uma briga com toda a região, com todo o mundo árabe ao mesmo tempo. Mas isso quer dizer que o regime tenha sido atingido a ponto de poder quebrar? A gente não sabe. Tudo o que o governo dos ayatolás tem mostrado até hoje é que é um sobrevivente. Ao mesmo tempo, nunca foi atingido e enfraquecido como agora. E sim, é possível simultaneamente estar chocado com o fato de os Estados Unidos decidirem que podem escolher que chefes de Estado devem morrer e, ao mesmo tempo, afirmar: Ali Khamenei não faz falta no mundo. Por que o conflito entre Israel e Palestina nunca termina? Passei alguns dias em Israel ouvindo políticos, ativistas e pessoas comuns, tanto árabes quanto judeus. Olha, eu reuni histórias e visões que não aparecem nas discussões inflamadas das redes sociais. O resultado está nos 3 novos episódios do Ponto de Partida série, uma investigação profunda que revela as raízes históricas, memórias marcantes e camadas sociais que você raramente vê com clareza. Não é sobre escolher lados, tá? Mas sobre finalmente entender como chegamos até aqui. Os episódios já estão disponíveis no streaming do Meio, para você enxergar esse conflito com novos olhos.